Chegou o final do ano, chegou o final de 2021. E o que é que nós temos a comemorar com essa passagem de 2021 para 2022? Esse vídeo aqui do canal do Guaral é meio que um balanço, né, do que foi 2021 e do que podemos esperar para esse próximo ano que começa no próximo sábado, né? Bem, 2021 foi um ano de mais uma provação, ou de várias provações, né? Mais um ano de pandemia, mas com a esperança da questão da vacina, né? Começamos a vacinar tardiamente, mas hoje, até o final do ano, já temos quase 80% da população brasileira, pelo menos com uma das doses, né? Agora já estamos na terceira dose, né? Dose de reforço. Eu já tomei. Você já tomou? Tome, porque é mais uma forma da gente tentar diminuir as possibilidades dessa doença que já ceifou tantas vidas pelo mundo inteiro e no Brasil mais de 620 mil pessoas, né? Então é um número que de fato é alarmante, né? E as perspectivas para 2022, já pensando aí nessa questão da saúde pública, que é sempre algo recorrente, a gente fica passando e falando sobre isso o tempo todo, né, de certa forma, né? É mais uma variante chegando aí, que parece que ela não é tão letal, mas tem um poder, uma capacidade de contágio muito forte. Enquanto a gente vê os jornais, né, a gente acha que o mundo inteiro já está entrando no passo atrás novamente. Mas aqui no Brasil, o passo é para frente e o passo é em direção ao carnaval. Mais um ano sem carnaval, os nossos governantes, a maioria deles, dizem que não, tem que ter carnaval. Então, vai ter carnaval, né? Apesar da variante Ômicron chegando aí com força, né? Então essa é uma perspectiva de que 2022 é mais uma tentativa da gente voltar a viver o normal. Aquele normal anterior, que eu acredito, e já fiz até alguns vídeos aqui no canal, um dos primeiros vídeos em 2020, foi sobre essa questão, né? Novo normal, será que existe? Será que a gente tem capacidade de voltar àquela vida de antes? E aí eu queria pensar sobre isso e propor essa reflexão aqui com vocês, o que esperar para 2022 a partir dessa perspectiva, desses 2 anos de pandemia, desses 2 anos de certa interrupção, né, que tivemos por conta dessa pandemia que assolou o mundo inteiro, né? Em termos da educação, que é a minha principal área atualmente, né, percebo que o remoto, o ensino híbrido vai chegar com muita força, né? A tendência, né, já percebo isso pelas universidades, que já estavam presenciando o seguinte fenômeno: os cursos EAD já estavam ultrapassando, né, os alunos matriculados em cursos EAD já estavam ultrapassando, ou já tinham até ultrapassado no início de 2020, alunos matriculados em cursos presenciais. A pandemia, de certa forma, né, nos obrigou a entrar na virtualização e agora, né, nessa retomada, eu acredito que se tivesse durado 15 dias, 20 dias, eu acho que as pessoas, né, estavam doidas pela volta do presencial e eu acho que a gente não teria tido tempo de se habituar ao remoto. Porque acredito que tanto professores quanto alunos também descobriram as possibilidades de estudar de casa, né? Acordar sem gastar tanto tempo de transporte, independente se está chovendo ou não, enfim, de ter mais tempo em casa. É óbvio que a questão dos afetos, do olhar, do estar presente também faz muita falta, né? Mas acredito que a gente ganhou também essa possibilidade. E, no meu entendimento, o sistema híbrido é o que mais deve prevalecer a partir de então. Tanto ter presencial quanto remoto, no sentido de
síncrono, estamos ali juntos, e depois quem não pôde assistir naquele momento assiste depois, né? Mas de ter essa experiência também da possibilidade do estar em qualquer lugar e poder acompanhar a aula, assistir a aula ou ministrar a aula também, no caso dos professores. Essa é uma tendência que o século XXI estava prometendo, né? Essa questão da gente estar em vários lugares ou várias possibilidades de lugar ao mesmo tempo. E pude experimentar isso durante a pandemia, de estar participando de uma reunião que teoricamente seria no Rio, de manhã, depois dando aula, né, num campus na Tijuca, depois à tarde uma reunião em Cabo Frio e depois uma participação num congresso que estava acontecendo em São Luís do Maranhão e uma aula online de um curso em João Pessoa, da Paraíba. Coisas que, sinceramente, seriam impossíveis de conseguirmos ao longo da nossa vida normal, né? Então, quase que nós nos teletransportamos para vários espaços. Então, a gente rompeu um pouco essa questão espacial, né? E pudemos, né, acompanhar, né, e participar de eventos, reuniões, aulas em todos os lugares do mundo, né? Então isso é algo que a gente pode pensar, além de uma coisa que como professor eu senti a possibilidade dos recursos, a gente já está na internet, né? Então, quando a gente dá uma aula remota, a gente já está na internet. Aí se deu um insight, pô, lembrei de um filme aqui que eu queria mostrar um trecho para vocês, ou uma música, enfim, as várias possibilidades. Pintou uma dúvida, a gente tira na hora ali na internet, com todo mundo interagindo, né? Então essa possibilidade eu particularmente achei um grande ganho, né? Porque às vezes você no espaço presencial você depende dos recursos, né? da escola, da faculdade, enfim. E nem sempre os recursos estão à mão, são fáceis e às vezes é uma parafernália enorme para você montar, ao passo que ali você já está navegando. Então essa possibilidade de recurso se torna bem mais ampla. Esse é o meu ponto de vista. E um outro aspecto da educação é a questão da BNCC, que está chegando aí com muita, com força, né? Pelo menos no estado do Rio. Alguns estados já propuseram essa mudança, né? A BNCC. Pois bem, no meu entendimento, acho que faltou, como sempre falta, né? Aquela discussão maior. Foi um movimento que já vem há muitos anos, há uns 2, 3 anos pelo menos, sendo pensado, discutido, debatido. Teve participação, sim, de professores, mas agora, quando chega o momento de implementação, sempre há aquela questão, não fui consultado, não sei o que fazer. Tem uma redução de carga horária da grade tradicional que a gente já utiliza, né? Então vai ser utilizado 60%, né, dessa grade, né? E 40% de itinerários formativos. No meu entendimento, acho que pode ser a grande sacada da mudança da educação. Mas se as escolas tiverem autonomia para pensar que caminhos formativos seriam interessantes de trazer para os nossos alunos, né? Eu acredito que se a gente ficar antenado ao século XXI e a escola diminuir esse espaço, né, que ainda estamos no século XIX, a gente pode avançar bastante e conseguir dialogar com as necessidades do mercado de trabalho, da sociedade em rede que estamos vivenciando e das tecnologias presentes aqui no século XXI. Então eu acredito que esse é um grande caminho para a gente explorar, né? Se a gente tiver essa percepção, eu acho que a Base Nacional Curricular Comum, o que ela nos oferece e o que em cada lugar podemos fazer de diferente, conectando com as vocações profissionais, com as vocações
produtivas de cada região, né, eu acredito que a gente possa avançar e fazer com que a escola diminua esse espaço, essa distância que ela tem em relação ao que nós estamos vivendo, a esse século XXI que já está aí há bastante tempo. Então, o que eu espero para 2022 é que a gente possa não jogar fora tudo aquilo que a gente teve que experimentar e ganhou de novidade, né, com a questão tecnológica, mas que a gente possa ir adiante e usufruir desse aprendizado para dar um salto na nossa educação e fazer com que os nossos alunos das redes particular, pública, né, municipal, estadual, federal, enfim, que a gente possa de fato ter uma juventude integrada, conhecimento integrado ao que a gente vai viver, do que a gente precisa produzir e da sociedade que a gente está vivendo, e não aquela idealizada, aquela que já não existe mais. Com um mercado de trabalho que é completamente diferente, que se altera a cada dia, né, com as possibilidades e com o consumo que a gente, né, acaba tendo relação de forma diferente do que era 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então a escola precisa diminuir esse espaço e, de fato, viver a realidade que estamos inseridos nesse século XXI, no ano de 2022. No próximo vídeo vamos falar sobre as possibilidades, o que esperar de 2022 no campo do esporte, no campo da política, no campo da economia. Mais vídeos virão aí. Um abraço e feliz 2022 para você que acompanha o canal do Guarau.